tarde, pessoal. Meu nome é Poliana Delfino. Para quem não sabe, eu sou filha do Delfino. Não sei como vocês chamam, não sei se é Delfino, se é Zé Delfino, se é Zeca. Delfino. É um prazer imenso estar aqui hoje. Eu e a Isabela, nós temos um projeto chamado Além dos Sintomas, que nós fazemos workshops, encontros, oficinas, onde a gente pega um tema e a nossa intenção é aumentar a compreensão e o entendimento daquele sintoma, porque no final o sintoma ele é uma denúncia. Muitas vezes ele está denunciando alguma coisa, que está difícil, que está angustiante, para a gente. E a nossa intenção é trazer um outro olhar, ao invés da gente ficar só, na maioria das vezes a gente só quer o quê? Acabar com o sintoma, acabar com a tristeza, acabar com a angústia, Mas se a gente não olha a causa disso, não vai parar. Continua vindo um outro tipo de sintoma. Às vezes aquele vai estar silenciado porque eu estou tomando um remédio específico. Mas se eu não cuido da causa, ele vem de outra forma. Ele vai continuar vindo até que eu olhe para ele e decida assim, não, o que é que está acontecendo? O que é que está trazendo essa angústia aqui para mim? Então os nossos encontros sempre têm essa intenção e hoje não seria diferente. A nossa intenção aqui é ir para além do diagnóstico de Parkinson. Então hoje a gente vai trazer um olhar com movimentos de vida, mesmo diante da doença, mesmo diante de qualquer doença, mesmo diante de qualquer sintoma, a gente sempre pode movimentar para trazer mais vida, mais leveza, mais contentamento, tá? Então eu sou Poliana Delfino, eu sou médica psiquiatra, sócio fundadora da clínica Integramente. A Isabela, não sei se vocês todos conhecem. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu sou Isabela, sou psicóloga. Eu já trabalho com Poliana no Além dos Sintomas e com muita honra, muita alegria, eu trabalho aqui na APB. Então já tem 3 anos, acho que já tem mais de 3 anos que eu estou aqui. Eu faço o grupo quinzenal com os familiares. Então já fica aqui o convite, se tiver algum familiar que ainda não participa, ou se você tiver algum familiar que queira vir, quinzenalmente eu estou com os familiares, enquanto vocês estão aqui em atividade da fisioterapia, a gente está lá. Por conta do horário ajustado, enquanto a gente tem pouco tempo aqui, então a gente acaba tendo que priorizar essas atividades lá. Mas em alguns momentos eu já estive aqui também com o grupão da APB. Mas como o grupo, que bom que estamos crescendo, então muitos de vocês ainda não me ouviram falar também, bom? Então é com muita alegria que eu estou aqui, trazendo o Além dos Sintomas junto com a Poliana. E hoje a gente quer começar falando de expectativa, mas primeiro por quê? A primeira coisa que a gente gosta de trazer é que todos vocês, ao estarem aqui hoje, vocês estão fazendo um investimento na vida. Por quê? Porque vocês estão investindo o que a gente tem de recurso mais valioso hoje, que é o nosso tempo. Vocês estão intencionalmente separando um tempo de vocês para vir aqui na APB, para receber, para compartilhar, para fomentar o que a gente faz aqui, se não é vida, se não é fluxo de vida. Então, assim como nesse momento, 1 hora que a gente vai estar aqui juntos, eu, a Poliana e vocês, eu quero trazer esse momento intencional da gente estar focando que o que a gente faz aqui, quando a gente para ouvir sobre esses assuntos, quando a gente para cantar, quando a gente para se movimentar, para partilhar, para rir das piadas, das trocar as nossas questões, isso é investir na vida. E quando a gente percebe a intenção, a gente ganha mais presença. E por isso que eu quero que vocês, a primeira coisa, que vocês tenham presença e intenção nesse momento, para a gente começar essa 1 hora que a gente vai estar aqui juntos trazendo. Então o que eu quero? Basicamente vocês só vão respirar profundamente. Vou até colocar aqui um cheirinho
quem está aqui mais perto, só para sentir, respirar profundamente, sentindo o momento aqui agora, percebendo o seu corpo, e vão pensar intencionalmente o que eu quero, né, nessa 1 hora, onde já foi falado que a gente vai falar que para além do diagnóstico, para além do Parkinson, a gente vai falar sobre vida. Qual que é a minha intenção essa 1 hora? O que eu quero? Para que eu estou aberto nesse momento? Qual que é a minha expectativa hoje? Respira. E com você mesmo você pensa, aqui agora eu quero. E aí a gente pode abrir os olhos, quem fechou, podem voltar para cá. A gente começa pensando, trazendo esse lugar de olhar para a expectativa, porque essa palavra expectativa é intenção, sermos intencionais com o nosso tempo, o tempo de vida que nos é dado. Isso faz toda a diferença. Porque se tem uma coisa que todos nós aqui temos em comum, é que nós estamos vivos. Eu não sei se vocês já perceberam, se tocaram nisso hoje, mas nós estamos vivos. Tem vida correndo aqui, mas tem vários desafios. É sobre vida, sobre movimentos de vida que a gente quer falar com vocês. E aí, por isso, a gente quer começar com a expectativa. Então, imagens facilitam a nossa compreensão. E dentro do nosso inconsciente, que é uma parte mais profunda aqui na nossa psique, a gente guarda imagens. Então eu quero que vocês olhem para essa balança aqui e vocês entendam que é como se tivesse uma balança dentro da gente também. Então, de um lado da balança tem as coisas que drenam a nossa vida, tem as coisas que pesam na nossa vida, tem as coisas que dificultam a nossa jornada. E do outro lado da balança tem as coisas que nos nutrem, nos alegram, nos abastecem, né? Aumentam o nosso contentamento e o nosso propósito. Hoje, como a nossa conversa é sobre além do diagnóstico, então desse lado da balança é que tá ruim, né, a imagem, mas desse lado da balança eu coloquei a doença de Parkinson como uma entidade. Então, hoje a gente vai focar nisso. O que tem dentro da doença? Então tem sintoma motor, tem sintoma psíquico, tem sintoma neurológico, tem efeito colateral de remédio, porque se não bastasse só os sintomas da própria doença, eu também agora tenho mais sintomas por usar o remédio que trata a doença. Mas que esses sintomas também pesam, como por exemplo compulsão, que é um sintoma que é possível num dos remédios mais comuns para o tratamento da doença de Parkinson. Tem também as limitações do meu dia a dia, limitações físicas, limitações psíquicas que vão acontecendo, porque é uma doença crônica, é uma doença progressiva. Tem também desse outro lado que pesa as incertezas. Poxa, eu estou com esse sintoma hoje, mas eu sei que tem esse conjunto de sintomas, então, será que eu vou ter todos? Quanto tempo será que vai demorar para eu ter mais um sintoma? Será que vai piorar? Então, desse lado da balança, eu coloquei o que pesa sendo a doença do Parkinson, só que dentro desse nome, doença, tem tudo isso. Então, diante de tudo isso que eu falei, que pesa para a minha vida, vocês entendem que do outro lado, quando eu penso em movimentos de vida, quando eu penso em coisas que têm que me nutrir, me abastecer, elas precisam ser poucas ou muitas? Muitas. Por quê? Porque se eu estou diante desse lado, que tem esse tanto de sintoma, esse tanto de coisa que vai pesando para mim, como é que eu agora não vou cuidar do sono, do meu corpo, da minha rotina, da minha alimentação, das pessoas que estão em volta, dos vínculos que eu tenho, né? Então, assim,
A nossa proposta hoje é, olha, recebi esse diagnóstico. E aqui, para quem está como cuidador ou então só um colaborador, isso serve para tudo na nossa vida. Então, desse lado aqui, a gente vai olhar assim, o que é que eu estou passando? Porque a vida é uma sequência de provações, né? De coisas da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, existem situações que vão demandar da gente. Às vezes você está num momento muito particular, com uma situação específica que está demandando muito de você. Então, para essa situação, eu preciso estar, se eu estou indo para um combate contra um gigante, eu preciso estar preparado. Ninguém vai combater um gigante como esse aqui, todos esses cenários dentro da doença de Parkinson, despreparado. Então, eu preciso me preparar para combater isso, para ir para esse combate e vencer. Vencer, gente, não tem a ver com cura. Até porque a cura, onde a pessoa não tem absolutamente mais nada, ela nunca vai existir. Sempre vai ter alguma coisa. Então, eu e a Isabela, a gente pulsa a cura, nós duas, a nossa intenção é semear corações para que as pessoas acreditem que cura é possível, mas entendam que é um processo de transformação. É isso que a gente fala quando a gente fala em cura. Eu estou num processo onde eu sei que não existe uma impressão de uma mudança. Não é assim, eu faço uma coisa e eu mudei. Isso, o meu filho mais novo, neto do Zé Delfino, ele pode acreditar que existe isso. Mas a gente sabe que não existe assim. É um processo. E é um processo que demanda. Mas se a gente tem o apoio certo, os vínculos, isso tudo a gente vai conseguindo. Pode passar. Então a Isabela vai falar agora, né, que a nossa intenção hoje, eu trouxe essa abertura para a gente poder focar em quê? Quais são os movimentos de vida, o outro lado da balança. Tudo é que eu posso estar fazendo para poder me preparar para lidar com o diagnóstico e tudo que está atrelado a ele. E aí, hoje a gente quer fazer esse movimento de vida com vocês, trazendo essa imagem. Eu quero falar só uma coisa em relação à apresentação. A gente sabe, eu até estava conversando aqui com ele, está muito difícil de ler, mas não se preocupe, o principal aqui é o que a gente vai falar e a gente vai mandar depois no grupo, para quem quiser depois rever ou olhar com os detalhes, é mais para ter um ponto para o grupo continuar, tá bom? Mas de imagem, não sei se pelo menos a imagem, as duas imagens dá para ter uma noção aqui. Por quê? A gente colocou uma autoestrada e um trieiro, trazendo de que o que a gente quer propor aqui é que a gente faça esse trieiro, que a gente faça esse movimento de trilha. Em que sentido? Nossos comportamentos, tudo aquilo que, de uma certa forma, nós fazemos, o nosso modo automático de ser, eles são autoestradas na nossa vida. Todo aquele nosso funcionamento, os padrões de funcionamento, eles foram sendo moldados ao longo de anos, de uma vida inteira, que a gente desenvolveu daquele jeito. Então, até as sinapses cerebrais, o jeito de ser, isso é muito rápido. A gente cai muito rápido num jeito de ser, num padrão de funcionar que muitas vezes está, inclusive, nos drenando, mas é fácil, é automático. Quando a gente quer mudança, quando a gente quer um novo tipo de forma de encarar, ou a gente quer colocar um novo hábito na vida, quando a gente quer vivenciar ou perceber as coisas de uma forma diferente, a gente tem que entender que isso é como se fosse um trieiro. Ou seja, numa floresta fechada, onde tem ali só um trieirinho que a gente vai ter que desbravar, a gente vai ter que pisar várias e várias vezes. Demanda intenção, demanda repetição. Então, quando a gente está em um momento difícil, quando a gente está em alguma questão, rapidamente a gente cai no nosso padrão conhecido. Para sair disso, para buscar qualquer um dos movimentos que a gente vai trabalhar hoje, a gente precisa de intenção, a gente precisa de repetição, a gente precisa experienciar várias e várias vezes. E aí tem duas chaves que eu coloquei nessa história, que é a questão de que imagens ajudam a gente a processar muito mais fácil do que
palavras. Então, toda vez que a gente vê as imagens, ajuda. Então, lembrar isso como imagem, quando você quer fazer alguma coisa diferente, você já cai no novo, porque é a minha autoestrada. Para fazer o novo, eu preciso abrir essa trilha. Eu preciso abrir, eu preciso repetir. É um trilheiro, assim, que às vezes as pessoas passam, começa a ficar vermelhinho, para virar uma estrada, precisa de muito investimento, precisa de repetir várias e várias vezes. Então, lembrar disso nos ajuda nesse processo. Mas se é uma trilha, hoje a gente quer olhar para essa mochila, né? Se a gente vai embarcar nessa trilha, a gente quer, todo mundo chega com uma mochila. E pensando na mochila tem muita coisa, cada um aqui, se a gente fosse abrir, né, para a gente conversar, para trazer, vai trazer muito. A nossa mochila a gente carrega os nossos antepassados, a nossa história de vida, os nossos ancestrais, nossa forma de ver o mundo, tudo que a gente vivenciou até agora. Agora a gente vai focar do quando a gente pensa na doença de Parkinson em relação aos sentimentos que vêm. Então, se a gente quer trilhar, a primeira coisa é a gente abrir a mochila e olhar e nomear quais são os meus sentimentos, que, claro, nós somos muitos, o tempo todo, inclusive, a gente muda, mas a gente está falando sempre de momentos, então aqui e agora. Então, pensando nos sentimentos, aqui é um espaço para presença e não para julgamento. Então, sentimentos como medo, tristeza, frustração, raiva, sobrecarga, insegurança, solidão, impotência, vergonha, desânimo, culpa, apreensão. Essa é uma lista de alguns sentimentos que muitas vezes podem estar nesse momento quando a gente olha em relação à doença. Eu sei que nós temos uma gama de sentimentos, mas para começar, o que a gente quer? A gente quer que vocês pensem nesses sentimentos, identifiquem um ou dois. Pensando na doença de Parkinson, quais são os dois sentimentos que estão mais presentes em mim agora? Então vocês vão primeiro pensar. Vou até repetir aqui, porque está difícil de ver. Sim, para o familiar também. Isso aqui é para todo mundo. E mesmo quem está aqui como colaborador pode pensar como sentimentos de como está aqui hoje, os familiares. Vamos olhar quais são os nossos sentimentos, todos nós. Eu vou falar de novo porque está ruim para ler, e aí só para ficar rodando e vocês escolherem. Então, a gente colocou aqui, mas podem vir outros sentimentos. Medo, impotência, vergonha, tristeza, solidão, desânimo, frustração, insegurança, culpa, raiva, sobrecarga, apreensão. Foque em um, no máximo dois sentimentos. O que eu sinto agora quando eu penso na doença de Parkinson? E aí, vocês vão compartilhar com quem está ao lado. A gente vai fazer duplas ou trios, tá bom? Só para compartilhar com quem está ao lado. Então, vocês podem compartilhar. Se você identificou qual que é o sentimento que está atrelado à doença, já pode compartilhar com quem está do lado. Por que a gente está pedindo para vocês checarem o sentimento? Que quando a gente fala em mudança, a gente não muda se a gente não sabe nem o que é que está acontecendo. Então, na maioria das vezes as pessoas falam, é um negócio ruim que eu estou sentindo, é um trem ruim, é um aperto, é um trem ruim, né? Então, saber o sentimento, nomear o sentimento é importante. E a gente colocou essa lista aqui, porque muitas vezes a maioria das pessoas só conhece a tristeza, a alegria, a raiva e parece que não conhece mais. A gente colocou para aumentar aqui o repertório. Sim. Eu vou ler bem devagar. Vou só ler de novo, porque estão pedindo, está muito difícil de ler. Medo, impotência, vergonha, tristeza, solidão, desânimo, frustração, insegurança, culpa, raiva, sobrecarga e apreensão. Esses são alguns dos sentimentos possíveis. Identifica qual sentimento está mais forte nesse momento. Só partilhar. Só um minutinho.
Pronto, aqui hoje é só para começar a nomear. A gente sabe que quando a gente começa a falar de sentimentos, vem muita coisa, né? Vem muita coisa. Mas aqui, qual que é a intenção? É a gente nomear, começar a abrir a mochila, porque se a gente quer sair, a gente tem que observar. E mais importante, gente, porque muitas vezes a gente não acessa, não nomeia o que a gente está sentindo, mas mais ainda, a gente não percebe que os nossos sentimentos, eles são como se fosse uma bússola. O sentimento, ele é como uma bússola que aponta para uma necessidade humana que foi ou não está sendo atendida. Então, o sentimento, ele é ali a primeira parte. Embaixo do sentimento, tem necessidade. Por que a gente sente tristeza? Por que a gente sente raiva? Porque a gente tem uma necessidade anterior, necessidade humana que todos nós temos, que não está sendo atendida. Então agora eu vou falar mais uma vez de algumas necessidades. São muitas, né? São muitas. A lista de necessidades é gigantesca. A gente colocou aqui algumas, existem outras, mas só para vocês começarem a observar, só começar a nomear. Então, quais são as necessidades? Segurança, apoio, respeito, autonomia, previsibilidade, esperança, acolhimento, descanso, leveza, compreensão, pertencimento e sentido. Então, o que a gente gostaria que vocês fizessem agora? Primeiro, vocês pensaram no sentimento. Sentimento que está ali nesse momento mais relacionado com a doença de Parkinson. E agora a gente queria que vocês pensassem, então, e qual necessidade que não está sendo atendida? O que eu estou precisando nesse momento, relacionado com esse sentimento? O que está por baixo? O que eu estou precisando nesse momento? É segurança? É apoio? É respeito? É autonomia? É previsibilidade? É esperança? É acolhimento? É leveza? É descanso? É compreensão? Pertencimento? É sentido? Acessa aí o sentimento e o que eu estou precisando, ok? E mais uma vez, compartilhe com quem está ao lado. Um minutinho só para compartilhar. Mais uma vez, só trazendo aqui, né? O que a gente está querendo costurar com vocês nessa trilha? É um chamado para a gente olhar o que a gente está sentindo. Por quê? Primeiro, geralmente a gente está ali preso nos sintomas, não é? A gente está focando naquilo que está aparecendo mais. Só que o nosso chamado é ir além. Então, primeiro, olhar para o sentimento. Hoje aqui é um exercício, a gente sabe, até muito complexo. É mais um... Se a gente está falando de um trieiro, aqui é como se fosse um pequeno passo, é muito pouco. É só para abrir esse caminho, para vocês terem essa noção e começar esse processo de que, para além do sintoma, eu preciso pensar, o que eu estou sentindo? Esse sintoma, o que eu estou sentindo? E mais, eu estou sentindo isso, mas o que eu estou precisando? Qual é a minha necessidade? Porque quando eu olho para a minha necessidade, então, por exemplo, se a necessidade é de segurança, se a necessidade é de previsibilidade, se a necessidade é de autonomia,
eu acesso o sentimento e a necessidade, eu tenho uma assertividade mais dentro do que é possível fazer para conquistar, para dar um passo dentro daquilo. É como se a gente tivesse, se a gente vai fazer uma caminhada, a gente precisa de um mapa, não é? Uma trilha, para não sair a erro, a gente tem um mapa. Então, isso tudo são bússolas, são caminhos para a gente ser mais assertivo. Porque o que acontece muitas vezes, por isso que a gente fala que quando chegam, né, as pessoas com sintomas, elas chegam todas misturadas, com uma mistura de sentimentos, uma angústia que não consegue sentir, que não consegue perceber, está tudo muito confuso, está tudo muito pesado, só sinto peso. Então, começar a sentir, por esse pessoa, coloca o pé no chão, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, vai dando o quanto mais clareza, mais direção. E aí pode ter algum tipo de leveza dentro do que a gente vai trazer agora. Então, aqui foi mais que um exercício só para começar a direcionar. Nossa, então para além do sintoma eu tenho que ver o que eu estou sentindo e o que eu estou precisando. Então agora a gente vai subir. Subir como? A gente vai falar de vida agora. Então a gente já saiu desse lugar de falar do que está ruim, do que está difícil aqui. A gente já não conseguiu entrar, né, um pouquinho em contato, que necessidade é essa que está me deixando dessa forma. E agora a gente vai falar então, como é então que eu faço isso na vida real. Eu recebi o diagnóstico da doença de Parkinson, então eu tenho um familiar que tem a doença. E aí? O que vocês acham assim? Se eu fico pensando a maior parte do meu tempo sobre a doença e todos os sintomas que essa doença causa, vocês acham que ao final do dia eu estou alegre, disposta, ou eu estou pior ainda do que no começo, quando eu soube do diagnóstico? Vocês acham que ficar pensando na parte dos sintomas, do que é que acontece, de tudo que ela vai me privar, se eu fico focando a minha atenção em pensar nesses prejuízos, isso me deixa bem ao longo do dia, ou isso vai me deixando cada vez pior? Exatamente. Então assim, guardem uma coisa, o que eu penso determina como eu me sinto. Então se a gente fica, vamos pensar aqui, já deve ter acontecido com vocês, comigo acontece com muita frequência. Se eu estou sentada numa sala fechada e eu começo a pensar, não tem nada, tá? Não tem nada, só estou sozinha numa sala. E eu começo a pensar numa cena lá, uma briga, por exemplo, em casa, com o chefe, ou com o filho, ou com o marido. E eu fico pensando naquilo. Nossa, olha o que ele falou. Nossa, viu como é que ele falou comigo? Nossa, não sei o que, não. O que começa a acontecer comigo? Meu coração vai apertando, eu vou me sentindo angustiada. E aquilo vai me dando, vai piorando, aquilo vai parando na minha garganta. Meu marido está ali na sala? Não. Tem alguém na sala comigo? Não. Tem um urso dentro da sala para eu me sentir ameaçada desse jeito? Não. Mas aonde está o problema? Está aqui. Tá, o que é que eu estou pensando? O que a gente pensa não é inofensivo. Não é. Se eu passo a maior parte do meu tempo pensando, reclamando, falando mal, se eu fico fazendo isso, isso amplifica. Isso muda a forma como eu me sinto. Então, por exemplo, sobre essa mesma pessoa que eu estou aqui falando alguma coisa ruim dela, essa narrativa, essa conversa que está na minha cabeça, ela é verdadeira? É, porque isso aconteceu hoje de manhã, por exemplo. Mas tem outras narrativas sobre a mesma pessoa? Essa pessoa, por exemplo, tem coisas que são legais, que ela faz, bacana? Tem. Então, a ideia não é que a gente vai aqui florear. Não é que a gente vai se alegrar com o diagnóstico. Não é sobre isso. O diagnóstico é difícil, é uma doença difícil, é uma doença que demanda muito da pessoa, demanda muito da família. Então a nossa intenção não é aqui, nossa, vamos pensar positivo agora sobre a doença, não é isso. A nossa intenção é, tá feito. O diagnóstico tá aí. Então agora eu preciso vestir vestes adequadas para essa batalha. Porque se eu não estiver com as vestes adequadas, eu vou perder essa batalha. E muitas vezes, gente, a gente não vai perder a batalha, não é nem para a doença, tá?
É porque psiquicamente, vocês sabem, né? A mente, se ela começa a adoecer, às vezes isso vai ser isso acelera o adoecimento físico. Então, se eu vou começando aquela tristeza e repetindo isso no meu coração, e reclamando, e murmurando, e isso vai só aumentando. Daqui a pouco é um remédio que para alguém estava fazendo bem, mas agora ele só faz mal para mim. E aí eu vou tomar o remédio e eu vou falando mal do remédio, esse remédio, Então assim, como eu vou me sentindo, como eu vou pensando, né, sobre todo esse dia a dia, o peso ele é real? Ele é real, eu mostrei na balança. O peso é real da doença. Mas eu posso aumentar o peso a depender de como eu repito isso, de como eu me sinto em relação a isso. Então, a nossa intenção hoje vamos então trazer os movimentos que nos ajudam ao quê? A atravessar, a enfrentar, a nos manter com vida durante o processo. Porque senão, qual que é o sentido então dessa batalha? Qual que é o sentido? Então assim, se não for para eu começar a ter um pouco de leveza, olha as palavras que eu vou falar. Quando recebe um diagnóstico desse, ou qualquer outra doença que seja difícil, câncer, enfim, tem várias outras doenças, né? Então quando eu recebo um diagnóstico desse, é aí que eu preciso começar a focar nesses outros movimentos. Para quê? Para que eu me mantenha bem, com contentamento, que eu consiga usufruir durante os meus dias, tá? Então vamos falar de alguns deles aqui. Vocês devem conhecer, então tem os cuidados com o corpo, né, o cuidado concreto. Quais são os cuidados com o corpo? O cuidado com o corpo eu vou fazer o movimento, a atividade física possível. É maratona? Pode ser, para alguns. Para outros não. Para outros vai ser uma fisioterapia, para outros vai ser uma caminhada, para outros vai ser um pilates, para outros vai ser uma musculação. Mas tem que ter atividade física, da forma que é possível. E por que eu estou escolhendo dizer que existem várias formas? Porque a atividade física é ótima? Mas não do mesmo jeito para todo mundo. Mas tem que fazer, e não pode ficar olhando para o jardim do vizinho pensando, poxa, eu queria tanto fazer, então eu não vou fazer porque eu não consigo fazer musculação, entende? Eu não consigo correr, então não vai dar para mim. Não, você não consegue correr, mas você consegue caminhar. Você não consegue caminhar, mas você consegue começar uma fisioterapia. Então assim, é o possível. Outro concreto, cuidar da minha alimentação. A gente pode ter as nossas escapadelas de comida? Pode, mas essa pode ser a nossa rotina? Não. É incompatível. Se eu quero uma carcaça saudável, um corpo saudável, se eu me alimento prioritariamente de comidas que não são saudáveis, essa conta não fecha. Então, mais uma vez, é o possível, né? Então, eu vou, na maior parte das minhas refeições, na maior parte dos dias da semana, ou seja, não é uma rotina isso. Eu vou me alimentar de comida de verdade. O que é comida de verdade? É o arroz, o feijão, é o legume, é a fruta, é a salada, tá? Para algumas pessoas, algumas suplementações, mas não é para todo mundo também suplementação. Vocês entendem? Que, senão a gente só vai complicando a coisa. Não, só serve um tipo de exercício. Não, que agora eu vou fazer uma dieta, e aí agora eu faço dieta, aí eu tomo proteína, sei lá, não sei o quê, aí eu faço suplementação. Também não é, gente. Então, é o que é possível. Pelo menos vamos fazer o básico, né? Eu tô falando em voz alta, que é para eu mesmo ouvir também. Às vezes eu fico tentando mirabolar 1001 coisas, e eu falo, gente, faz o básico a maior parte dos dias. Já vai dar bom. Outra coisa concreta, cuidar do sono. Então já é um dia desgastante, é um dia com muita demanda. Quem tem muito sintoma motor sente muito mais. Então assim, vocês entendem assim, quem foi que teve essa ideia e propagou na sociedade de que mesmo depois de um dia muito cansativo, a gente vai chegar no final do dia, a gente ainda vai esticar mais ainda esse dia e ficar na frente de uma televisão assistindo uma série ou qualquer porcaria na televisão. Gente, não fecha a conta. Se o corpo está cansado, se ele está vivendo as batalhas do dia a dia dele, dormir repara, repousa, descansa, nos prepara para o próximo dia.
Então, essa coisa de ficar esticando, não, mas é meu momento de descanso. Como é que ficar na frente de uma televisão pode ser um descanso, gente? Assistindo, perdendo tempo, assistindo, muitas vezes até programas que são filmes, né, de ação, que na verdade vão só despertar, que vão deixar a gente cada vez mais excitado, né, mentalmente, vai dificultar mais ainda o sono. Então, cuidar do sono, né, ter uma rotina de horário, tentar dormir pelo menos ali, né, 7 a 9, cada pessoa tem a sua necessidade, mas 7 a 9 horas por noite, né? Outra coisa que é concreta da vida, rotina. Ter rotina nos ajuda. Por quê? Porque a rotina é essa palavra que a Isabela colocou aqui, previsibilidade. Quando eu tenho previsibilidade, o que acontece? Esse é um cuidado com quem? Com a minha mente. Porque uma mente que passa o dia inteiro sem saber o que ela vai fazer, isso é desgastante, porque ela fica o tempo inteiro tendo que lembrar o que é que eu tenho que fazer hoje à tarde mesmo, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer hoje à noite. Então, ter uma rotina, eu anoto, olha, terça e quinta é meu dia de fisioterapia. Então, eu já acordo já sabendo que terça e quinta é fisioterapia. Segunda e quarta é o dia que eu faço tal coisa. Então, tá, eu já acordo já sabendo. Então, saber o que eu tenho ao longo do dia, não sei se vocês já viram, né, que criança pequena, a gente cuida muito disso quando a gente tem uma criança pequena, que aquilo facilita, desculpa, o desenrolar do dia. Então, por que então eu estou trazendo uma comparação com uma criança pequena? Mas por que isso? Eu sou uma pessoa adulta. Para que eu preciso de rotina, então? Eu preciso por quê? Porque isso me libera de eu ter que ficar pensando, eu já tenho que lidar com o horário do remédio, o horário que não pode combinar com a comida, que não sei, já é mais demanda diante da doença de Parkinson. Então, quando eu tenho rotina, isso me facilita. Ter apoio, por exemplo, esse grupo aqui, isso é a coisa mais maravilhosa que existe. No CAPS, a gente fazia grupos, né? Então, a gente prioriza muito mais tudo em grupo do que individual. Porque quando você conhece outras histórias, você vê outras formas de fazer, outras formas de enfrentar, isso amplia a minha forma de ver a vida. Isso amplia a minha forma de ver a doença, inclusive. Como que outras pessoas venceram sintomas. Isso fortalece, o grupo fortalece. Espiritualidade e fé. A gente tirar o nosso coração somente daqui. Espiritualidade não é uma religião específica. É crer que tem algo além. Então, quando eu creio que não é só essa matéria, que não é só essa vida que eu acordo, trabalho, pago conta e dormo, isso tudo também, a gente tem hoje dentro do Conselho Federal de Medicina, a gente tem um grupo que estuda só impactos da espiritualidade, ou seja, crer em algo além, algo a mais. O impacto disso, por quê? Porque a espiritualidade aumenta o quê? Esperança. Diminui depressão, diminui ansiedade, aumenta propósito. Então, quando eu acredito que tem algo além disso daqui, é aí que a gente consegue pegar a carcaça, botar ela em pé e seguir andando. Mesmo enfrentando batalhas, mesmo enfrentando vendavais, eu miro firme num farol e sigo, porque eu sei que tem algo a mais. Tem mais alguma coisa? Grupo, vínculos, né? Então, esses vínculos da minha família, vínculos num grupo como esse que vai virando família também. Descanso, apoio profissional, né? Todos precisam ter, não é só, não estou falando só de apoio médico, né? Então, é fono, é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta. Quanto mais apoiado, eu não necessariamente tudo, né? Por exemplo, aqui vocês têm acesso, né? Não necessariamente eu estou fazendo isso em casa, ou pelo convênio, mas eu tenho acesso a profissionais que conseguem olhar para a minha doença, para esse quadro, para essa batalha específica que eu estou passando, e ele consegue me direcionar melhor. Prazer, leveza. Quantos de vocês entendem assim? A gente prioriza muito. Então, olha só, vocês têm muito bem organizado e estruturado o horário que toma a medicação. Então, da mesma forma que eu protejo esse cuidado em relação à minha medicação, eu protejo também um espaço de lazer e prazer. Se eu for perguntar, se eu fosse individualmente perguntar para cada um aqui, poxa, o que você gosta de fazer? Vocês acreditam que muitos falariam assim, não sei.
você gosta, o que te dá prazer, o que te dá tesão na vida, assim, de você olhar e falar, nossa, isso aqui, eu gosto tanto de fazer isso alegra tanto o meu coração. A maioria não vai saber responder. E mesmo os que sabem responder, eu pergunto, poxa, que legal, e aí, você faz isso? Não. Ou então, faço, toda semana? Não. Uma vez por ano. Você entende? É aquela história assim, as pessoas acham que nas férias de 30 dias por ano, a gente tem 365 dias aí na maioria de dias no ano. Aí as pessoas acham que elas vão ter alegria em 30 dias de férias. A vida é no ordinário. É no ordinário, é no dia a dia. Então, se eu tenho uma semana de 7 dias, eu não separei naquela semana para ter um momento de prazer, eu não protegi um horário para isso. Gente, ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso pelo Senhor. Se eu não ativamente entendo, poxa, isso aqui, encontrar pessoas, falar com fulano, ler um bom livro, ir num cinema, eu não sei, aí tem que ser cada um com seu coração. Mas se eu não protejo um horário para isso, se eu não coloco assim, olha, esse é um compromisso meu, eu preciso ter prazer, tá? Esse é um movimento grandioso de vida. Então a gente libera endorfina, ocitocina, que é um hormônio de amor, na verdade, ele está mais ligado ao amor. Então essas coisas, outra ferramenta que não está escrita aqui, que é valiosíssima, é a gratidão. Então quando eu começo a olhar para a minha vida, encontro coisas que eu sou grata, e aí no final eu gosto de passar essa ferramenta, né, para os meus pacientes. Eu falo, olha, ao final do dia, quando você for botar a cabeça no travesseiro, busque três coisas. E vocês vão ver, no começo, quem não está acostumado vai ter dificuldade para achar 3 coisas para agradecer. É como se fosse assim, a gente passa 10 situações, 3 ruins e 7 boas. Vocês acham que a pessoa lembra de quais, gente? As 3 ruins. Tem um livro chamado Contágio, o ser humano tem um apetite por coisas ruins. Isso não é à toa, a gente tem uma estrutura dentro do cérebro que justifica isso, chamada amígdala, que está dentro da nossa cabeça desde a época das cavernas. Mas vocês entendem que na época das cavernas, quando a gente saía de uma caverna, a gente tinha que pensar em um monte de problema que a gente tinha que enfrentar, mas hoje a gente não está mais na época das cavernas, né? Mas a gente repete o mal, o problema que aconteceu há não sei quantos anos, eu trago ele o tempo inteiro na minha cabeça. E aí esse ressentir, eu sinto de novo, eu sinto de novo, eu sinto de novo. Esse ressentir de coisas ruins, isso não é inofensivo. Isso muda a forma com que eu enxergo a vida. Vai diminuindo a minha esperança, o meu contentamento. Então a gratidão, quando eu coloco eu vou colocar essa ferramenta aqui. Então, vocês vão, na hora que deito a cabeça no travesseiro, 3 coisas boas. E aí, à medida que vai sendo fácil achar 3 coisas boas, eu vou começar a aumentar 5 coisas. E aí, uma pessoa uma vez me perguntou, mas eu vou fazer isso até quando? Você vai fazer até o dia que, na hora que você estiver passando, porque vocês entendem, a gente passa por incontáveis pequenos milagres todo santo dia. Todo santo dia. Então eu vou fazer esse exercício, eu vou fazer um exercício, até que no dia que eu estiver passando por essa situação boa, na hora eu já olho e falo, gente, que bom isso aqui. Mas vocês estão vendo que a gente não faz isso? Que agora a gente tem que botar no horário da nossa agenda para a gente lembrar de coisas boas. Não é à toa, né, que hoje a saúde mental, né, a falta da saúde mental está em voga. Né? Então, assim, a gente abre a agenda, lota a agenda, abre a agenda, lota a agenda. Por quê? Porque existem coisas simples que a gente não está trazendo para o dia a dia, que a gente não está reforçando. E não tem remédio, gente. Eu sou uma pessoa que eu prescrevo remédio. Não tem remédio que vá fazer a gente se sentir assim. O remédio alivia a dor. Mas o remédio não muda o nosso olhar, o remédio não muda a forma que eu olho para a vida, o remédio não quebra essas cadeias, o remédio não derruba essas fortalezas mentais que a gente fica alimentando todo santo dia. E o último slide que a gente vai fazer antes do final é: como que eu sustento isso? Tá bom, eu falei algumas coisas que a gente pode estar fazendo.
Como é que que a gente até fez uma live um dia, eu e a Isabela, que assim, eu sei o que fazer, mas eu não consigo fazer. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, atividade física é ótima, ajuda no sono, melhora o músculo, melhora equilíbrio, aí você pergunta, você faz? Não. Ah, mas ela é ótima. Né? Então, você acredita em alguma coisa maior? Acredito. Você se conecta com a fonte, então, que você acredita? Não. Então, como é que eu consigo, então, sair dessa inércia de que, olha, eu sei que isso aqui é legal, mas eu não estou conseguindo fazer? Primeiro de tudo, pequenos passos. A gente tem essa ideia, né? Olha, agora então vamos lá, eu vou correr, eu vou para academia, eu vou comprar um melhor tênis, eu vou comprar um monte de roupa legal, eu vou contratar uma pessoa, um profissional para me acompanhar. E aí a pessoa ela bota tanto empecilho para aquilo que ela mesma não começa. Então, pequenos passos. Eu quero muito fazer uma atividade física, eu estou sem grana, eu vou colocar um tênis e eu vou caminhar embaixo do meu prédio. Eu não vou fazer todos os dias, porque eu estou saindo de uma coisa que eu não faço nada. Então não vai dar certo eu botar que eu vou fazer todos os dias 1 hora. Então eu vou fazer o quê? Poxa, eu vou cumprir 2 vezes na semana, 30 minutinhos. Opa, consegui fazer terça e quinta. Então agora, já que eu tenho uma constância, eu vou tentar aumentar. Agora, quem sabe, eu consigo fazer 3 vezes na semana. Então a meta tem que ser pequena. Eu tenho que celebrar as conquistas que eu tenho. Então, muita gente é assim. Ela conquistou aquilo ali, ela só pensa no próximo que ela precisa, como se ela estivesse sempre em falta. Está sempre faltando. Então, assim, ela terminou 2 vezes na semana, ela já pensa, nossa, isso tá pouco, então agora tem que ser 3 vezes na semana. Aí ela tenta 3 vezes na semana, nossa, então agora tem que fazer, ao invés do quê? Poxa, eu consegui 2 vezes na semana, olha só, eu não fazia nada. Olha só o que eu consegui essa semana, consegui fazer 2 vezes. Ou então eu não consegui fazer terça e quinta, mas acordo na sexta, eu falo, poxa, hoje eu vou. Eu não consegui aquele dia, mas hoje eu vou. Vocês percebem que é diferente da pessoa que fala, ai, tá vendo, eu não fui, hoje é sexta-feira, mas poxa, eu não fui terça e quinta. Tá vendo? Eu não fui, eu não tenho jeito. Aí alguém fala assim, mas por que você não vai hoje então, uai? Hoje é sexta. Ai não, porque eu botei na minha cabeça que é terça e quinta, eu não fui terça e quinta, e aí eu entro nesse padrão de novo de que eu nunca consigo. Então tem que ter flexibilidade, tem que ser generoso comigo mesmo, eu preciso ser generosa, eu não estou conseguindo fazer dessa forma, então eu preciso fazer uma meta o quê? Menor. Não, mas essa meta já é muito pouco. Ok, mas eu não estou dando conta nem desse muito pouco. Então vamos fazer uma menor ainda. 1 vez na semana. E na hora que eu cumprir 1 vez na semana, aí eu aumento. Se não for, mas é pouco. Gente, não vai sustentar. O que a gente quer é sustentar. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo ter o quê? Constância. Porque não adianta fazer 1 vez. Tem que ter constância. Se a minha constância hoje, o que é possível para mim hoje é fazer 1 vez na semana, perfeito. Perfeito. A gente fala, eu e a Isabela, a gente fala muito uma para outra, assim, né? Muita agenda, muita coisa. A gente fala, olha, feito é melhor do que perfeito. Tá feito. Então vamos pro próximo. Tem que estar em movimento. Pedir apoio, aumentar vínculos, tá? Então, se você está aqui num grupo e tem um colega que vai começar a fazer atividade física, vocês entendem que isso reforça? Se eu estou começando uma dieta e eu tenho uma amiga que está numa dieta, reforça. Se eu tenho companhia para você, se eu sei que eu estou aqui, eu vou encontrar pessoas, vocês entendem? A pessoa vem com alegria. Né? Então, ter apoio, gente, socialmente, isso é muito potente. Tudo que vocês fizerem, se vocês puderem, né? Eu estou fazendo fisioterapia, vou fazer uma atividade física. Se puder estar fazendo com mais pessoas, em grupo, isso reforça muito, porque você vai começar a querer ir, não só pelo exercício, você vai para poder encontrar fulano. Você vai porque tal pessoa é agradável, tal pessoa vai falar da vida dela, tal pessoa vai falar uma coisa engraçada. Então, estar em grupo sempre fortalece. E agora que a gente trouxe aqui para vocês, né? Primeiro de tudo, alguém tem alguma dúvida? Porque, olha, a gente está aqui acelerado, que a gente é acostumado a fazer o workshop em 3 horas. Tá bom para vocês que 1 hora é quase assim, eu tô taquicárdica aqui para eu não passar do tempo. Feito é melhor do que perfeito. Maravilhosa. Obrigada por você me lembrar isso. Alguém tem alguma dúvida?
A gente vai mandar tudo no grupo, tá? Pra vocês vão poder ler com calma. Então tá, já que não tem dúvida, agora eu vou passar para a Isa para a gente fazer uma tarefinha. Eu agradeço a Leda lembrar que feito é melhor que perfeito. E uma das coisas que o grupo ali que eu estou sempre, né? O grupo já a gente fala muito sobre sincronicidade, da gente aproveitar o que acontece agora para lidar. E eu não sei se vocês perceberam, né? Que hoje a gente está com muitas essas questões técnicas aqui, ficou pequena a letra, toda hora a apresentação cai e tudo mais. E isso é o tipo de coisa que às vezes vai gerando até um incômodo em quem está aqui, porque, né? Aqui. E assim não é a vida? Assim não é a vida? Isso não é o que acontece? O que seria o ideal? Eu pensando, gente, eu tô fazendo um recorte de outras coisas, mas só um exemplo. Nós como facilitadoras, o ideal seria que tivesse uma coisa bem grande, ou que a parte aqui estivesse funcionando muito bem, que a gente tivesse, né, feito é melhor que perfeito. É no desafio que a gente cada vez vai mudando, e vai aprimorando, e vai escutando, olha, nossa, não deu, então vendo o público, assim é a vida. Isso que a Leda muito bem nos lembrou, e que a gente fala muito, a nossa autoestrada. Eu estou usando esse exemplo porque vocês estão me vendo aqui na frente, então está acontecendo aqui agora. Uma parte minha, que vocês estão vendo aqui, uma parte minha fica, nossa, poxa, mas a apresentação, mas nossa, fica saindo. A minha autoestrada é da autocrítica. Vocês entendem? Em tudo na minha vida, eu aprendi muito facilmente a me autocriticar. E a falar, não, olha lá, de novo, mas nossa, qual que é o meu trieiro? Feito é melhor do que perfeito. É isso. Dessa vez, falhou aqui, não sei o quê, da próxima, eu vou usar esse feedback, eu vou usar isso, eu vou sim melhorar, porque a vida está viva e porque eu posso melhorar. Que bom que eu possa a cada momento ampliar, mas para isso eu preciso de intenção, porque é muito fácil cair. Eu estou usando um recorte na minha autocrítica da autoestrada. Assim como em cada pequena situação aqui, a gente é muito fácil fazer isso tudo que a gente está colocando para vocês. A gente sabe, a gente está querendo aqui pulsar vida em vocês, porque essa vida pulsa em nós. Mas sim, a gente está num sistema como um todo que amplia essas, no meu caso eu estou falando da autocrítica, né? Mas em qualquer uma das questões, que aí a gente vai ficando cada vez mais encolhido, recolhido, e menos. Então por isso que todo esse pulsar, por isso o grupo, por isso tudo que foi falado, da gente ampliar para fazer essa trilha, esse trieiro virar um dia uma autoestrada, virar um dia que não importa que esteja dando errado, que eu vou agradecer por estar num momento onde pessoas separaram tempo para me escutar. Olha que precioso, se não é vida isso. Pessoas, cada um com uma história de vida aqui, prestando atenção, com ouvidos e coração aberto para escutar. Já pensou se eu ficasse aqui e saísse aqui, nossa, mas que apresentação, que não sei o que, olha, já pensou se eu focasse nisso? Mas não é comum a gente focar no negativo? Não é? Faz sentido isso para você, gente? É o tempo todo. Então, a gente precisa ser intencional. A gente precisa ser intencional. A gente precisa lidar com o momento aqui e agora. O agora é o que existe. E aqui agora o que eu vou fazer? Diante do contexto real. Porque existe o ideal e existe o real. E o real se chama vida. Que é o que todos nós ganhamos de presente. O que todos nós ganhamos de presente quando a gente acorda. A gente ganha um novo dia. A gente ganha um novo dia de presente. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês pensaram, né? No começo, a nossa intenção era trazer isso. Então, a gente foca muito no sintoma. A gente fez... Vou refazer a nossa trilha nessa 1 hora que a gente esteve junto aqui. A gente trouxe, que aqui é um trieiro. Então, a gente precisa de intenção para caminhar. A
gente olha para o sintoma, mas a gente olha primeiro para o sentimento, para dar acolhimento para o sentimento. Não para ficar preso a ele. Não num lugar de que... Porque, gente, emoções, sentimentos são como água. Água. Se a gente sente, ela flui. A questão é que muitas vezes a gente nem sente, a gente não dá espaço para sentir. Aí ela vai fazendo o quê? Vai acumulando, acumulando, já vira água, acumulando, e aí às vezes um pingo transborda. Então, quando a gente olha para os sentimentos, é nesse sentido, de olhar, de acessar para liberar. Aí a gente olha para o sentimento, olha, mas tem uma necessidade por trás. Qual que é essa necessidade? E aí a gente, pontuou, vocês dividiram, tem uma necessidade ali. E aí a gente conversou um pouco sobre movimentos de vida. Então, a ideia aqui é, nesse breve minuto, vocês pensarem na necessidade que vocês tinham pensado, qual movimento de vida que eu quero me comprometer agora, que eu já faço, às vezes eu já faço, às vezes eu ainda não faço ainda, mas se eu já faço, eu quero reafirmar o compromisso, e se eu não faço ainda, eu quero às vezes conhecer, disso do que a gente falou, às vezes um outro que já estava aí no seu radar, que às vezes a gente já está no radar ali, namorando, alguma coisa assim, a gente já viu, vocês vão pensar, então assim, eu quero me comprometer, diante daquela necessidade, lembra que a gente falou segurança, autonomia, tem várias necessidades assim, mas tem alguma, aquilo ali é como se fosse um farol, assim, o que eu quero desses movimentos, vou me comprometer, nessa semana, a gente está num sábado, amanhã é domingo, primeiro dia da semana, vamos pensar em uma semana, nessa semana, eu quero, vou afirmar uma coisa que eu já faço, ou eu quero experimentar, me abrir para uma das coisas que a gente falou. E aí vocês vão de novo partilhar com quem está do lado. E é importante falar. Uma das coisas que eu ouvi recentemente, me tocou muito, é que palavras fecundam a realidade. Eu achei isso tão forte. Nossas palavras fecundam a realidade. A gente falar, ou a gente escrever. Hoje a gente não fez de escrita, às vezes a gente faz o assunto de forma de escrever, a gente colocar o compromisso. Então quando eu falo, eu estou colocando, a minha voz tem uma potência. Então vocês vão aí pensar rapidinho o que eu quero, do que vocês escutaram hoje, de uma coisa que você já estava pensando, o que eu vou fazer nessa semana, o que eu me comprometo com aqueles movimentos. Eu vou até voltar e repetir para vocês. A ideia é isso, é o que a gente falou, dentro das questões do corpo, dentro do sono, o que for. O que vocês ouviram e ficar, o que eu me comprometo essa semana? Podem partilhar. O seu Wilson falou para mim aqui que o que ele vai fazer, eu já vou jogar aqui na calçada, que o que ele vai se comprometer é ir. Aí ele falou, não, mas eu já faço isso, já faço aquilo. Eu falei, então, mas tem prazer na sua semana? Aí ele, puxa, então eu vou me comprometer a ir mais ao cinema. Então quem quiser, aí já estou botando ele como uma companhia. Quem quiser companhia para ir no cinema, ele vai se organizar para ir mais ao cinema, que é uma coisa que dá prazer a ele. A ideia é algo simples, algo pequeno, algo... E são várias coisas, mas essa coisa do prazer, a gente nunca lembra do prazer. Compartilhou? Compartilharam suas intenções?
Alguém mais, a Polly compartilhou aqui a do Willan, mas alguém mais gostaria de colocar, porque eu falo que palavras têm força. Então, se a gente já compartilhou aqui, imagina no grupo. Alguém gostaria de colocar para o grupo, compartilhar qual que é a sua intenção que vai fazer para a semana? A intenção que tenho é para um dia, para o dia de amanhã. Amanhã tem missa 10 horas e tem o discípulo de Emaús. Eu descobri que quer dizer o nome Emaús. Fonte de águas quentes. E depois o nome Cleofa, que é um dos dois que caminhava indo a Emaús. O nome Cleofa quer dizer glória do Pai. Então temos que mostrar a glória de Deus.